Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 12 capítulos, estamos no último capítulo, que trata da perfeição moral. E hoje nós vamos terminar o primeiro subitem, que trata das virtudes e dos vícios. E vamos para a última questão desse subitem. Questão 906, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: será passível de censura o homem, o espírito encarnado, que tem consciência do bem que faz e o confirma a si mesmo? Olha, fiz o bem. Ah, que bom, que bom, que bom que dessa vez eu estou acertando, não é? Ou então ele diz: ah, olha lá como eu sou bom, fiz o bem, muito bem, nossa, arrasei. Duas formas de verificar que fez o bem, não é? Vamos ouvir o que os espíritos respondem. Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve ter também consciência igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou agiu mal. E é pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta, que é a vaidade. Então, é aquilo que falamos antes. Ai, que bom que eu acertei. Ai, que eu venci. Ali, consegui ser mais forte. Ai, graças a Deus, que bom. Reconheceu que fez o bem. Que fez o bem. Isso é bom, assim como temos condições de reconhecer que fazemos o mal. Mas é diferente quando dizemos: ai, puxa, arrasei, hein? Nossa, sou uma pessoa boa, boa demais. Aí a gente percebe que é bem diferente, não é? Ali já está, né? Ainda está o bichinho da vaidade. Vamos agora começar um outro subitem, um item que trata de paixões. Será que paixão sempre leva a coisas ruins? Paixão é algo muito intenso, nós sabemos, não é? Vamos ver então qual é a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores sobre as paixões. Questão 907, pergunta Kardec: o princípio das paixões será mal em si mesmo? Ou seja, paixão é uma coisa má? Embora esteja na natureza, olha, se está na natureza e a natureza é criada por Deus, Deus não cria nada mal, não é? Os recursos, eles são neutros nas nossas mãos. Nós podemos escolher fazer o bem com eles ou fazer o mal com eles. Um dia só faremos o bem, então tudo será maravilhoso. Mas ainda podemos usar os recursos para nos entregarmos às más paixões, né? Que são chamadas más paixões. Inclusive, quando falamos de Jesus, falamos a paixão de Cristo, né? A vida de Cristo, a paixão de Cristo. A paixão de Cristo somos nós, né? Paixão, vamos ver o que os Espíritos nos falam. Diante da pergunta de Kardec, que quer saber se o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Resposta: não, não é mal em si mesmo. A paixão está no excesso aliado à vontade, ou seja, aquela vontade absurda, a paixão, né, de viver algo.
visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem sempre. Nós é que podemos subverter o bem escolhendo o mal, pela nossa imperfeição, porque o mal é imperfeição. E pode levá-lo a grandes coisas. Então, Deus colocou em nós essa possibilidade de querermos, como ele mesmo diz aqui, podermos levar a nossa vontade ao excesso. E se isso for para o bem, grandes coisas fará o homem, pode fazer, é o que dizem aqui os espíritos, e pode levá-lo a grandes coisas, a grandes realizações. O que acontece é que o abuso que ele faz dessa sua vontade muito grande, o abuso de perverter, desviar do bem essa condição de fazer muito, de desejar muito algo, mas que não é algo bom, aí é isto, não é? O abuso que faz é que causa o mal. Muito bem, é isso. Simples assim. Paixão não é uma coisa negativa. Se torna negativa quando nós pomos tudo a perder. Sufocamos, destruímos, queremos submeter pela paixão. É aquele fogo que arde sem doer, como dizia Vinícius de Moraes, não é? É isso, às vezes dói bastante, não é? Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Excelente, não é? Vamos ouvir a resposta. As paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar, como um cavalo. É ele que decide para onde o cavaleiro deve ir. Faz sentido, não é? Aí torna-se perigoso. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Ai, não me abandona, você é o ar que eu respiro. Isso aí já vemos que a coisa já desandou. Eu não vivo sem você, já desandou. Não é? Sem você eu morro. Mas desandou muita coisa. Allan Kardec vai comentar essa resposta dos espíritos dizendo assim: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Não duplicam, decuplicam 10 vezes. As paixões são alavancas poderosas, olha só, que multiplicam em 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa.
E esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Veja, esse excesso se torna um mal quando tem consequência um mal qualquer. O excesso não se torna um mal quando a consequência é boa. Vamos imaginar os primeiros cristãos que iam até as últimas consequências por amor a Jesus. Entravam no circo, enfrentavam os leões, largavam tudo para trás. Isto é uma paixão. Usam uma vontade de forma exagerada, mas de uma forma que traz o bem como consequência. Até hoje, aquelas ações de mais de 1.700 anos atrás nos inspiram a fé. Que força, que consequência poderosa. E Kardec, por fim, comenta: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Então, vejamos lá. Essa paixão dos primeiros cristãos aproximou o homem da natureza espiritual e não da natureza animal. A paixão que diz: se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém, aproxima o homem da sua natureza animal. Então, é perniciosa. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. De novo, lembramos dos primeiros cristãos. Vamos para a questão 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E aí não faz esforço nenhum. Se tivesse vontade, dizem os espíritos, nem precisava tanto esforço, muitas coisas. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Questão 909. Vamos para 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? De resultados negativos, é claro. Resposta: se pedir a Deus e ao seu bom gênio, seu anjo guardião, seu espírito protetor, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Os bons espíritos querem nos ajudar, mas é preciso que nós estejamos em condições de receber ajuda. Então, se nós queremos superar uma tendência forte que não é positiva, e podemos pedir a Deus ajuda para que nos fortaleça a fim de superarmos esse arrastamento. Exigirá uma vontade firme, mas nós somos capazes se nos mobilizarmos para isso. Ficamos hoje aqui com a questão 910. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.